Brasil Notícias chegando, mais informações, trazendo mais notícias, deixando você, sempre ligado em tudo que acontece no Brasil e no mundo. Bom, gente, presta atenção. Acabei de trazer uma matéria para vocês agora, né, sobre o pedido de abertura para investigar Eduardo Bolsonaro. Um pedido ali da Procuradoria-Geral da República, né, e que foi entregue ao o relator, né, vai ser o Alexandre de Moraes, e que estava em sigilo. Bom, olha só, mudanças no caso, mas calma, presta atenção. Moraes retira sigilo de pedido de inquérito contra Eduardo, né? Não sei o que mudou, né, mas vamos entender isso aqui. Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem a nossa chave Pix, uma forma de você patrocinar e ajudar o nosso canal. Você também pode fazer parte do nosso grupo lá no WhatsApp, tem um link de convite aqui na descrição, então corre lá, assim você não perde as nossas lives, e eu deixo lá também os links das nossas matérias no YouTube, certo? E a matéria também tá lá na descrição, tá, gente? É matéria do Poder 360. Vamos lá? Pra gente entender isso aqui. O ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retirou nesta segunda-feira, 26 de maio de 2025, o sigilo do pedido de inquérito contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, PL de São Paulo. Vamos entender isso aqui, né? Mais cedo, a PGR, Procuradoria-Geral da República, pediu ao Supremo a abertura de um inquérito para investigar a atuação do deputado nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Moraes ainda não instaurou o inquérito. O pedido da Procuradoria se dá em resposta à representação criminal protocolada pelo deputado Lindenberg Farias, Rio de Janeiro, líder do PT na Câmara. No documento, Gunnar cita publicações em redes sociais e entrevistas dadas à imprensa por Eduardo Bolsonaro. Segundo a PGR, as declarações representam uma tentativa de intimidar autoridades públicas em relação à ação penal do Supremo contra o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, réu por tentativa de golpe de Estado. Eduardo está afastado da Câmara dos Deputados desde março, quando foi morar nos Estados Unidos. Em entrevistas e em publicações nas redes sociais, o deputado fala sobre abusos cometidos por Moraes e articula sanções junto ao Congresso norte-americano contra o magistrado. Na última quarta-feira, 21 de maio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o governo Donald Trump, partido republicano, analisa aplicar restrições estabelecidas pela Lei Magnitsky contra Moraes. Né? Tá aí a matéria. Então, vejam só que interessante. Aqui, gente, nós temos uma coisa que já falei para vocês, só vou recapitular aqui rapidinho, que chama a atenção. É o motivo pelo qual a PGR diz que Eduardo Bolsonaro está lá. Mas a questão do Eduardo estar lá, gente, não tem a ver com o fato do julgamento contra Bolsonaro em si. Mas é essa a ideia que a Procuradoria passou, né, ao atender esse pedido junto com o Lindenberg, que o Lindenberg fez, levantou a bola, a PGR cortou e Moraes é quem vai dar, né, o último rebote. Mas enfim, a ideia que eles estão passando aqui é que o Eduardo Bolsonaro, né, está agindo contra Moraes porque Moraes está investigando Jair Bolsonaro. Quando, na verdade, não é essa a questão relacionada à Lei Magnitsky ou às sanções que estão se pedindo contra Moraes. Tanto é, gente, que se houver as sanções contra Alexandre de Moraes, ele teria que deixar o Supremo. O que ocorre nesse sentido? Ele deixaria o Supremo, mas outro substituiria ele e as ações contra Bolsonaro, o julgamento continuaria acontecendo. O julgamento não pararia nesse sentido. Ele continuaria, né, se isso viesse a acontecer. Mas o que está acontecendo de fato é que Eduardo está nos Estados Unidos não pela questão do julgamento em si. Porém, ele está lá pelos abusos que estão sendo
supostamente tomados, né? As arbitrariedades, as prisões, a pesca probatória, né? A forma que as provas estão sendo administradas, a dificuldade que a defesa tem de ter acesso às coisas, enquanto as acusações têm acesso livre, né? Enfim, as prisões, essa questão da delação do CID, né? Advogados que não podem fazer defesa oral, tem que fazer um texto lá e colocar lá no sistema e pronto. Um inquérito que praticamente ocorreu todo virtualmente, sem que as defesas pudessem ter acesso às provas, vieram ter acesso agora às provas, no entanto, num prazo de 15 dias. Porém, eles têm que fazer download de mais de 40 terabytes, muita coisa, tem senha, dá dificuldade. Você imagina, aí você tem um tempo de baixar o documento, que já demora 15, quer dizer, e aí Bolsonaro pediu para que pudesse ser feito ali um estendido prazo, foi negado esse prazo. Então, se você vê que são em cima dessas questões ali, né, que tá se rolando todo se desenrolando toda essa situação nos Estados Unidos. E aí, para acabar de completar, que é o que dá base à lei Magnitsky, são as ações de Alexandre de Moraes contra, por exemplo, o Elon Musk, ou contra o Alan dos Santos, ou contra outros ali que, no caso do Alan dos Santos. O Alan dos Santos abriu perfil lá nos Estados Unidos, Moraes mandou fechar. Gente, o cara não abriu no Brasil, o cara abriu num outro país, numa outra jurisdição, num outro. E Moraes mandou que fosse fechado o perfil do cara. Ou seja, uma clara interferência em outra jurisdição que não é a nossa. E a forma correta seria Moraes entrar em contato, acho que se não me engano, com como é que chama? Não é embaixada, não. É o Itamaraty do Brasil. Itamaraty entrava em contato com o governo americano, que aí entraria em contato com a empresa para fazer as exigências que Moraes fez diretamente à empresa, né? Ou seja, ele está interferindo em questões lá fora do Brasil, né? Mas Alan dos Santos é brasileiro, mas ele está residindo atualmente nos Estados Unidos. E o que ele faz nos Estados Unidos só pode ser julgado pelos Estados Unidos e não pelo Brasil. E não pelo Brasil, né? E aí você tem toda essa questão aí, essas ações. Então, são essas ações que, de fato, estão, vamos dizer assim, na esteira dessa lei Magnitsky, né? Lá nos Estados Unidos. E não a questão do julgamento em si. Não a questão como a Procuradoria tenta passar atendendo ao pedido ali do Lindenberg. Eles criam uma imagem, né, que favorece eles, mas os fatos reais, que são a lógica das ações do Eduardo, esses deixam-se de lado. Eu vi um camarada na Globo News falando lá, né, que é inadmissível. Moraes não fez nada para os Estados Unidos poder entrar com ação dessa contra ele. E aí ficou a grande pergunta: como não? Ele interfere na jurisprudência, ele intima pessoas que estão lá nos Estados Unidos. Tanto é, gente, que, por exemplo, a Interpol tirou o nome do Alan dos Santos, tirou outro da lista. Por quê? Porque eles não consideram o que o Moraes pediu como crime. Como crime. E aí a interferência, o mandar fechar o X por causa do Alan dos Santos, que nem no Brasil estava, um perfil que foi aberto nos Estados Unidos, aí você fecha o Twitter aqui, o X aqui no Brasil. Ou seja, claramente você querendo punir uma rede social porque uma pessoa num outro país abriu um perfil lá e aí o camarada aqui não gostou. Então você vê, quer dizer, né? E aí você vê que há um esforço em concentrar o foco no julgamento de Bolsonaro para desviar o real motivo da lei Magnitsky, para dar a impressão que Eduardo está tentando salvar o pai, está querendo proteger o pai, está pedindo ajuda ao Trump por causa do pai. E não é essa a grande questão. Tanto é que não só os Estados Unidos, mas muitos países, inclusive as decisões de Alexandre de Moraes, da corte, por assim dizer, estão sendo debatidas até na Europa. Já viraram motivo de debate
preocupação sobre os excessos do judiciário e o prejuízo do judiciário na democracia. Até isso já começa a ser debatido lá fora, na Europa. Já existem questionamentos, né, baseados em cima das decisões da nossa corte aqui no Brasil. Então não é uma coisa isolada, não é um fato isolado, não. É uma coisa que está indo muito além. A gente viu, por exemplo, a própria Alemanha fazendo questionamentos, levantando questionamentos sobre decisões no Brasil. E outros países, né? Enfim, a gente trouxe até matérias relacionadas a isso aqui. Bom, gente, tá aí, né? Vamos aguardar. Bom, ele tirou o sigilo. A matéria aqui não trouxe nada relacionado à investigação dentro do sigilo, além daquilo que a gente já sabe. A gente já sabe o pedido da Procuradoria-Geral, a gente já sabe quem mandou o pedido, que foi o Lindenberg Farias, baseado em quê? Cara pálida, né? O pedido do Lindenberg Farias. Aí eu me lembrei agora, gente, né, da Gleisi Hoffmann em 2019 pedindo ajuda aos Emirados Árabes contra Bolsonaro. Vocês lembram? Ela fez um vídeo. Vocês estão lembrados disso? Ela fez um vídeo pedindo ajuda aos Emirados Árabes contra Bolsonaro, presidente aqui em 2019. Quer dizer, você vê uma ação clara. E tudo por quê? Nesse momento tinha a ver com concordar ou não com o governo. Que é pior do que o que a gente está vendo. Porque você viu uma deputada pedindo ajuda a um outro país de fora. E logo um país que tem um histórico, né, de ações terror. Vocês já conhecem bem aquele negócio de boom, né? Vai tudo pro espaço. Quer dizer, e ela pediu ajuda a quem? A esses países. Mas, obviamente, naquele momento, essa atitude não foi considerada como um pedido para interferir. O próprio Lula, o próprio Barroso, né, falaram que os Estados Unidos, no governo do Joe Biden, deu uma ajudinha em 2022 por aqui. A gente viu aquele negócio lá da UICAID, aquele órgão lá, UIC, esqueci até o nome, né, que o Trump fechou. Pilhas e pilhas de documentos, de ações americanas relacionadas a 2022 aqui. Mas isso também não foi considerado, porque, claro, beneficiou a um grupo né, político. Então não é interferência. Né? Agora, como nesse caso não é um aspecto político, pelo contrário, é tirando o controle desse aspecto político, que esse aspecto vem tentando ou vem conseguindo ampliar esse poder, agora está ameaçado. Então, obviamente, essa interferência que visa devolver ao povo a liberdade e tirar o poder desse aspecto político, dessa liberdade do povo, aí, claro, se tornou complicado, né? Bom, gente, vamos lá, finalizando aqui, já falei bastante aqui, né? Bom, vamos aguardar para ver aí se sai alguma coisa sobre essa ação contra o Eduardo Bolsonaro, para a gente saber aí, né, o que está dentro dessa ação de fato. Que até agora a gente tá só na... Oscar Pontes comentando aqui, hashtag volta Bolsonaro melhor presidente do Brasil, comentou aqui no vídeo. Comandante da Marinha nega ter recebido ordens para impedir a posse de Lula, né? Quer dizer, eles estão ficando sem narrativas, eles precisam criar mais alguma coisa. E aí acho que Eduardo foi agora a bola da vez, né? Alexandre, deixa eu ver o que ele comentou aqui. Esse é antigo. O braço fraco, o traíra perdeu toda a confiança e prestígio. Comentou no vídeo. Polícia encontra parte das metralhadoras furtadas em quartel do Exército, né? Não que as armas estavam no quartel, gente, tá? Mas as armas do quartel foram encontradas, né? Foram furtadas no quartel. Alexandre novamente, deixa eu ver. Governo investigando governo. Comentou no vídeo. Governo se pronuncia sobre servidores presos que usavam a ABEN para espionar autoridades. Tá aí, né? Deixa eu marcar aqui. Pronto, aqui, valeu. Próximo. Rosa Maria V, grande Rosa, um beijão, querida. Comentário antigo. Parabéns pelo seu dia, muita saúde. Quanto a esse assunto, depois de 10 meses foram descobrir... Pois é, minha amiga, né? Ela foi no meu aniversário isso aqui. Governo se pronuncia sobre servidores presos que usavam a ABIN para espionar autoridades. É a mesma coisa desse rolo do INSS, né?
Passou um tempão para eles virem, né? Enquanto ninguém sabia, tava tudo bem. O problema foi o povo saber, né? Mas enfim, tá aí, gente. Obrigado pelo carinho. Deixa o comentário de vocês aí, né? Que a gente vai ler no próximo vídeo, né? E lembrando também, na descrição tem o nosso link de convite para você que quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e não perder nossos vídeos, tá bom? Gente, na descrição tá a matéria. Daqui a pouco tem mais.